Está começando o Boletim Saúde em Dia, uma parceria entre a TV Câmara e o Conselho Municipal de Saúde. E hoje estamos recebendo de volta a doutora Bruna Borba Carvalho, ela que já veio aqui, né, há pouco tempo, mas hoje o assunto é diferente. A gente vai falar sobre vacinação. Lembrando que a doutora Bruna é médica, especialista em medicina de família, pós-graduada em gestão em saúde e gestão hospitalar, pós-graduada em gestão no SUS e superintendente da ação da atenção integral à saúde aqui da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Seja muito bem-vinda. Bom dia primeiro. Bom dia. E seja muito bem-vinda de volta, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais falar desse tema tão importante que é sobre a vacinação, que a gente precisa tanto se conscientizar e entender da importância de realizar, né? Exatamente, né? É saúde pública, né? Sim. É uma questão que afeta todo mundo, né? E a gente lembra que as vacinas surgiram há mais de 200 anos na Inglaterra, né, e ajudaram a salvar milhões e milhões de vidas no mundo todo, né? Começou lá com a varíola, né, doutora? E então o termo vacina, inclusive, veio como eles descobriram que podia utilizar material das vacas. Então veio aí a palavra vacina. No Brasil, doenças que antes assolavam a população e tinham consequências graves também foram controladas e erradicadas pelo avanço da ciência e o uso da imunização. Doutora Bruna, como as vacinas agem no nosso organismo? Então, as vacinas, elas são os vírus ou as bactérias, a partícula deles ou eles inativos. Eles, quando é aplicado no nosso organismo, a gente começa a produzir a defesa. Então, o nosso sistema imunológico, ele reconhece aquilo como um corpo estranho e começa a se defender e, consequentemente, gera uma memória imunológica. Então, assim, é uma pequena partícula que não vai causar nenhum sintoma para você, mas que vai haver essa memória que, caso você tenha contato com o vírus ativo ou a bactéria ativa, você reconheça, seu organismo já a reconheça imediatamente e haja contra para que não tenha as consequências graves dessas doenças. Certo. E as vacinas, elas são realmente seguras? Por que dentre a população vacinada existirá alguém que terá uma reação advinda da vacina? Então, as vacinas, elas são totalmente seguras. Quando fala em reação vacinal, a gente está falando de uma defesa do organismo. A gente precisa que o organismo gere essa defesa para haver essa memória com a vacina. Então, assim, pode ter uma febre baixa, pode ter uma dor no corpo. Essas são as reações que, às vezes, pode acontecer. Não acontece em todo mundo, mas pode acontecer. E não precisa se preocupar, porque faz parte da defesa do organismo, faz parte para criar essa memória que tenha esses sintomas. Então, assim, falar em segurança da vacina, a gente está falando, por exemplo, de reações alérgicas, que é o que o pessoal fica mais com medo, assim, em relação a isso. Então, principalmente a questão da proteína do ovo, que se a gente for falar assim de grandes vacinas que têm a proteína do ovo, por exemplo, a febre amarela, a vacina da influenza. Só que a gente sabe que os estudos mostraram que dentre 7,4 milhões de vacinados, apenas 10 tiveram reações graves frente à imunização. Então, assim, é uma vacina segura, mas caso a pessoa se sinta desconfortável em tomar a vacina, em aplicar no seu filho, pode ser aplicado intra-hospitalar, que aí a gente imuniza, porque é muito mais importante a imunização, e a reação alérgica, caso aconteça, apesar de ser rara, já está em ambiente hospitalar, então pode resolver facilmente, né? Tá certo. E as reações, quando existem, são mais leves, né? Sim. E é muito mais importante a imunização, a própria doença, né? Justamente, é custo-benefício, né? É verdade. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu tomei a vacina da influenza e fiquei gripado. Não é isso. É uma reação do próprio organismo que é a defesa. Então, assim,
pensa esse sintoma leve que você teve de febre baixa, dor no corpo, aquela moleza. Então, acaba que... Pensa se fosse a doença em si. Isso, é muito pior. Então, por conta da baixa cobertura, a gente tem percebido aí que o influenza está causando muito mais morte hoje nos idosos do que o próprio Covid. Então, é algo que tem preocupado bastante todos nós da saúde, porque tem aí o imunizante, por que não fazer, né? Então, é mais ou menos isso. Verdade. E, doutora Bruna, podemos dizer que, além de eficaz na prevenção, a imunização evita gastos maiores com remédios, tratamentos e internações provenientes de doenças? Sem sombra de dúvida. Isso a gente está falando em gastos não só individuais, como também em gasto público, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa toma vacina ou leva o filho para vacinar, às vezes começa com uma febre. Existe uma crença que eu até quero aproveitar a oportunidade para desmistificar, que é em relação a dar o antitérmico, seja de pirona, ibuprofeno, paracetamol, antes de tomar a vacina, para evitar esses sintomas. Só que isso não pode acontecer, porque a febre, inclusive, ela é um mecanismo de defesa do organismo. Então, não precisa medicar, só se medica caso apresente a febre, né? Ou dor, enfim. Mas essas medicações não passa disso quando tem uma reação da vacina. Agora, quando a gente fala da doença, a gente está falando em hospitalização, a gente está falando, por exemplo, poliomielite, que deixa sequelas gravíssimas. Para sempre. Para sempre. Então, assim, são, às vezes, necessário de UTI, pode levar a óbito. Então, com certeza, a vacina, ela é muito mais eficaz para prevenir doença e gastos desnecessários, porque a gente está falando de gastos que são desnecessários, né? Se a gente tem como prevenir, por que não fazer, né? Pois é, sem dúvida. E, doutora, é verdade dizer que a vacinação ajuda a criar um muro de contenção que protege a população? Com certeza. A gente tem aí, vamos pegar agora a prova viva do Covid, que foi o mais atual, né? Isso. Com a vacina, a gente viu a redução dos casos, inclusive não só dos casos, como também dos óbitos e das hospitalizações. Então, é um muro de contenção, sim. Ele evita, quanto mais pessoas imunizadas, menos pessoas serão atingidas ou terão complicações advindas da doença. Então, a melhor forma de contenção de qualquer doença é a vacinação, sem dúvida. É verdade. E, doutora, a população que possui mais idade vivenciou uma época em que certas doenças causavam sequelas graves e que, em muitos casos, levavam a óbito. Geralmente, as crianças eram as mais afetadas e, por conhecerem de perto o sofrimento que essas doenças causavam, começaram a aderir à vacinação. E, graças a isso, muitas dessas doenças sumiram, né? Foram erradicadas. Né? Sim. Atualmente, com a baixa procura das pessoas, essas mesmas doenças voltaram a circular e passa a acender uma luz que indica um perigo grande para todos. Por que hoje, mesmo com tanto estudo e informação ao alcance de todos, as pessoas estão deixando de participar das campanhas de imunização? Olha, eu falo que a internet, o avanço da comunicação, ela foi fantástica, só que junto com isso veio infinitas fake news e se tratando de vacina principalmente. Então, quando a gente fala em fake news, as pessoas elas precisam ter, todos nós eu falo, precisamos ter maturidade, procurar em sites confiáveis. A gente tem que usar a comunicação, a internet a nosso favor. Então, procurar informações que são informações verdadeiras. Então, o site do Ministério da Saúde está aí para isso, os sites das sociedades brasileiras das especialidades está aí para isso. Então, surgiu alguma dúvida em relação a qualquer tema relacionado à saúde, procura fontes verdadeiras. Porque com a fake news, o pessoal tem deixado de procurar as campanhas de vacinação, as 18 vacinas que faz parte do calendário vacinal. Então, as crianças não estão se vacinando. Em 1994, a gente ganhou o selo de erradicação da poliomielite.
Quando foi agora, em 2017 para 2018, acendeu o sinal. Ei, não está tendo cobertura. A gente vacinava quase 95% da população. Hoje está 77%, se não me engano. Então, caiu drasticamente. E isso é muito perigoso, porque a gente tinha erradicado. E aí, uma doença que ela é facilmente prevenível com a vacina, voltar e trazer sequelas tão graves para as nossas crianças, que pode perdurar para a vida adulta, além de óbitos, né? Exatamente. Então, não vamos comprar notícias sem a gente realmente procurar fontes seguras para a gente ter certeza do que a gente está lendo. É mais ou menos isso. É verdade. E o Brasil começou na década de 70, né, no século passado, Sim. a fazer campanhas a vacinação em massa e virou exemplo mundial, né? Sim. Com o decorrer das décadas, virou um exemplo, né, a ser seguido no mundo inteiro. E hoje a gente, infelizmente, andando para trás, né, doutora? É contraditório, né? Totalmente. O mundo caminhando tanto para frente, o avanço na medicina como um todo, e a gente retrocedendo em relação à imunização, que é a melhor prevenção que eu falo hoje, além do autocuidado, claro. Exatamente, né? Então, nos últimos anos, começou a popularizar a figura do tio do Zap, da tia do Zap, né? Isso. Então, em caso de vacina, é melhor a pessoa, em vez de escutar o tio, a tia do Zap, escutar o médico, escutar o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, não é mesmo? Justamente. E eu falo que todo mundo tem que ter um médico para chamar de seu. Né? E na medicina de família a gente trabalha muito isso. Então, essa relação médico-paciente de confiança, ela precisa existir, porque se surgir qualquer dúvida, você tem lá seu médico e ele pode te esclarecer da melhor forma possível. Sem dúvida, sem recorrer ao Zap. Isso. Para finalizar, então, doutora, recentemente tivemos caso de sarampo no Distrito Federal. A senhora poderia explicar qual a consequência dessa e de outras doenças, como meningite, rubéola, dentre tantas outras doenças, né, em gestantes e também em crianças? Olha, quando a gente fala dessas e de todas as outras doenças, principalmente em gestantes. Em gestantes, a gente tem particularidades na vacinação. Então, a gestante não pode se imunizar com qualquer coisa, né? Então, a do tétano, de forma específica para gestante, da hepatite B para a influenza, a do Covid, são as que a gestante normalmente pode fazer a imunização. Mas essa memória que a gente adquire desde pequenininho, ela também passa pela barreira, pela placenta para o neném. Então, o neném, de certa forma, ele adquire um pouquinho de imunização. Inclusive, essas vacinas que são feitas na gestante também já são para prevenir isso no bebê. Ele já adquire também uma certa imunidade. É uma pré-vacina. A mesma coisa agora, a gente está tendo surto de bronquiolite, por exemplo. Agora, a gente já tem uma vacina que a gestante toma e o bebê já nasce com uma certa proteção do vírus sincicial respiratório. Então, por que não fazer? A importância em imunizar as crianças, seguir o calendário vacinal. São doenças que o neném, a criança, ela não tem um sistema imunológico bem já preparado para essas doenças tão graves. Então, se pegarem, a chance de ter um desfecho desfavorável, o óbito, acaba que é inevitável. Então, por que não? É uma vacina. Então, não justifica. Uma coisa tão simples. Né? Eu falo assim que não justifica. Nada justifica. Nada justifica não imunizar, não seguir o protocolo. Tem medo? Conversa. Tem medo? Vai procurar fontes que te assegurem que aquilo é melhor, que o benefício é muito maior do que o risco. Então, não vale a pena, sem dúvida, imunizar. Sem dúvida alguma. Sim. Quero agradecer, então, mais uma vez, e de novo, uma brilhante participação da doutora Bruna Borba Carvalho, ela que é superintendente da Atenção Integral à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigada. Um bom dia a você. E fique à vontade aí para as suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente e pedir, agora que a gente está na campanha da influenza, que todo mundo procure se vacinar,
procure atualizar o cartão vacinal. A gente tem a antitetânica, a gente tem a febre amarela, que são vacinas que, vez ou outra, você tem que estar indo no postinho e ver se está tudo bem com o seu cartão, quando a gente fala de adulto, né? Porque a gente, quando tem a mãe cuidando da gente, a gente faz tudo certinho. Depois a gente fica displicente, desleixo, cuida do filho, leva o filho, mas não toma. Então, assim, vamos nos vacinar, vamos fazer esse muro de contenção também de doenças, né? E os adolescentes, a gente tem hoje um avanço com a vacina do HPV, prevenção do câncer de colo de útero. Então, é algo tão evitável, vamos procurar, vamos vacinar. E qualquer dúvida também estou à disposição na secretaria. Onde me procurarem, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito bem, mais uma vez obrigado. E daqui a pouco a gente volta com a sequência do Manhã CMJ.